Se você estuda inglês há meses ou até anos e mesmo assim trava na hora de falar, eu preciso ser muito direta com você. Provavelmente o problema não é falta de vocabulário. O problema é que você ignorou uma das estruturas mais básicas e mais importantes do inglês. E enquanto você não entender isso, vai continuar parecendo que você sabe alguma coisa, mas não consegue falar com naturalidade. Se isso já te deu um estalo aí, fica aqui comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar um dos pilares do inglês que mais destravam a fala quando a pessoa finalmente entende. Hello, ladies and gentlemen, eu sou a Jazz Article, teacher e mentora de inglês, e eu estou há mais de 10 anos ajudando adultos que já tentaram de tudo, já fizeram cursos, já assistiram 1000 vídeos, mas ainda não conseguem falar inglês com confiança. Hoje eu vou te mostrar uma estrutura tão importante, mas tão importante, que quando você entende de verdade, parece que o inglês começa a fazer mais sentido de uma vez. Só que antes, eu preciso te preparar para uma quebra de crença importante. O problema não é você. Vou até repetir. O problema não é você. O problema é o jeito que você aprendeu inglês até hoje. Porque te ensinaram listas de palavras para você ficar decorando igual um robô, te ensinaram regra solta, te ensinaram conteúdo picado, mas não te ensinaram como o idioma realmente funciona na prática. E é exatamente isso que a gente vai ajustar agora, ok? Olha só, existe um elemento no inglês que é simplesmente indispensável. Indispensável, tá? Você não constrói muita frase natural sem ele, não faz pergunta do jeito certo, mais natural sem ele, você não responde de forma fluida sem ele, tá? Esse elemento é o auxiliar, o queridíssimo do. Do. E aqui, tá? Começa um erro clássico, muito comum, tá? De quem fala português. Porque no português a gente sabe que o verbo fazer, a gente usa ele em vários contextos, né? E do significa fazer. Só que no inglês não funciona bem assim, porque a gente tem dois caminhos muito comuns. São os verbos make e do. Make e do. Ambos esses verbos significam fazer, tá? E se você não entende a diferença entre eles, você começa a travar em coisas muito básicas, passa a ter insegurança, né? Então vamos simplificar esses dois verbos para você realmente entender quando que você usa do e make, de uma forma bem simples, tá? E sem enrolação. Guarda essa informação que eu vou te dizer, pega papel e caneta e anota. O make, você vai usar. Lembrando que do e make significam fazer, tá? O make você vai usar em contextos que se referem à criação, produção e resultado. Quando eu falo em criação, principalmente coisas que você cria com as mãos, que você faz com as mãos. Um exemplo clássico é quando você está cozinhando. Então, tudo que você faz na cozinha ali, usando as mãos, você vai usar make. Então, fazer salada, fazer suco, make juice, make salad, tá? Fazer arroz vai ser make, tá bom? Make. Fazer uma omelete, tá? Make. Fazer ovos mexidos, make, tá? Agora, o do, você vai usar em contextos que se referem à ação, atividade ou rotina, tá? Por exemplo, vamos para os exemplos aqui, ó. I'm going to make dinner. I'm going to make dinner. Vai anotando, vai repetindo comigo, pausa esse vídeo, volta quantas vezes forem necessárias, mas é importante que você repita aqui comigo para você também aprender a falar, tá bom? Afinal, você está aqui para realmente destravar o seu inglês, tá? Então não adianta você aprender a diferença de do e make sem saber falar, né? Sem saber exemplos práticos ali. Então vai praticando a sua fala também comigo. Combinado? Deal? Ok. Então, I'm going to make dinner. Tá? Aqui você tá criando algo, você tá produzindo algo, né? Você tá usando as suas mãos, né? Lembra desse macete que ajuda bastante, tá? Agora olha esse outro exemplo aqui, ó. What are you going to do today? What are you going to do today?
What are you going to do today? Tá? Eu posso até reduzir esse going to para what are you gonna do today? Tá? Então, o going to pode ser reduzido para gonna. What are you gonna do today? Ó, viu? What are you gonna do today? What are you? 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 Esse T fica com som de R de arara, tá? No inglês americano ou canadense. What are you? What are you? What are you gonna do today? Ó, falou bonito agora, hein? Tá? Aqui, o do, ele não se refere à criação, percebe? Ele se refere o quê? À ação, a uma atividade que você vai realizar, tá? Então, olha só. Você não precisa decorar uma lista infinita de casos, tá? Você precisa entender o padrão, a lógica, tá? De acordo com os macetes que eu te passei ali de usos de cada um dos verbos, tá? Quando você entende o padrão, quando você entende a lógica, o seu cérebro para de travar tanto, tá? Agora, ok. Agora vem a parte mais importante, tá? O do não é só um verbo. Ele também é uma ferramenta, tá? Do inglês, uma ferramenta da estrutura do inglês, tá? E é aqui que a maioria dos alunos trava ou se confundem, tá? Porque muita gente até aprende palavras, mas não aprende como organizar de fato numa frase, né? Então, no português, você pode fazer uma pergunta só mudando a entonação. Então, por exemplo, se eu tenho a frase, olha só. Deixa eu compartilhar aqui com você. Ó, eu tenho isso aqui, ó. Você gosta de café, tá? Isso aqui é uma afirmação. Eu literalmente usei as mesmas palavras para fazer a pergunta, simplesmente mudando a entonação. Aqui eu tô focando na fala, não na escrita. Na escrita a gente sabe que a gente muda a pontuação, tá? Mas eu estou focando na fala. Então, na afirmação, você gosta de café. Pronto, eu tô afirmando que você gosta de café. Agora, para eu transformar isso aqui em pergunta, eu literalmente uso as mesmas palavras e só mudo a entonação. Você gosta de café? Você gosta de café? Percebeu aqui? Tá? Agora, no inglês, não é bem assim que acontece. No inglês, você precisa de estrutura, tá? Então, olha só esse exemplo aqui, ó. Eu peguei aquela frase e falei, você gosta de café. Então, em inglês fica, you like coffee. You like coffee, ok? You like coffee. E aí, para eu transformar isso aqui em pergunta, fica, do you like coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? Ok? Então, o do, ele entra para organizar a frase, transformando ela numa pergunta. E geralmente você percebe que ele começa a pergunta ali, né? E aqui eu quero te mostrar uma coisa que destrava muito a mente de quem trava para falar inglês, tá? Porque a maioria dos alunos tenta montar frases inteiras na cabeça e trava no meio do caminho. Mas um falante natural não funciona assim o tempo todo. Ele usa estruturas prontas, ele reconhece os padrões, ele responde com inteligência, não com sofrimento. Então, por exemplo, se alguém te pergunta, do you like coffee? Do you like coffee? Você não precisa responder com uma frase enorme. Você simplesmente pode dizer yes, I do. Esse do se refere ao verbo gostar, né? Do you like coffee, tá? Então, o do, ele tá no lugar do like. Mas, Jess, por que eu uso do? Por que eu não falo yes, I like? Porque o do está sendo usado aqui como auxiliar da pergunta. Como ele está sendo usado como auxiliar da pergunta, ele não tem tradução. Aqui, ele só está mostrando pra gente o seguinte, ó, querido, ó, temos uma pergunta aqui, ó, perguntar, tá? Você não vai traduzir como fazer, não faz sentido, não tem tradução, tá? Ele só tá sinalizando para você que você tem uma pergunta ali. Do you like coffee? Yes, I do. Então, você vai usá-lo também na resposta, tá bom? Yes, I do. Sim, eu gosto. E se for não? No, I don't. No, I don't. E aqui vem uma coisa bem interessante. Você pode dizer, sempre responder, né? Yes, I do. No, I don't. Mas no dia a dia, você simplesmente pode falar um yes
e um não. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá bom? Tá tudo bem, ok? E olha só, aqui tá um segredo um dos maiores segredos da fluência. A fluência não é você falar muito, não é você falar bonito, não é você falar sofisticado, não é você falar todo só frases elaboradas. Não, é você saber falar de forma inteligente. Nós também falamos de forma básica no dia a dia, tá? Aliás, se você for reparar as palavras que nós usamos, pensa no português. A gente praticamente sempre usa as mesmas palavras. Você já parou para pensar nisso, né? São poucas e as mesmas palavras, ok? Então, olha só, vamos agora organizar isso de forma bem clara, porque da mesma forma que a gente tem o do, a gente tem o does para fazer perguntas. Então, o do a gente vai usar com essas pessoas aqui. I, you, we, they. E o does? O does a gente só vai usar com he, she, it. Então, minha recomendação, guarda na cabeça, né? Guarda quando que você usa does. He, she, it, pronto. He, she, it, só isso. O que sobrar você vai usar do. Olha que simples, tá? He, she, it, does. O que sobrar, usa o do para fazer pergunta. Simples assim, tá joia? Ok. Agora, vamos a uns exemplos que eu coloquei aqui para você, tá? Ó, do you work today? Do you work today? Do you work today? Vai repetindo comigo, ok? Do they live here? Do they live here? Do they live here? Percebeu? Agora com o does. Lembra que é he, she, it? Pronto, acabou, né? Então does, ó. Does she like chocolate? Does she like chocolate? Does she like chocolate? Does he play soccer? Does he play soccer? Does he play soccer? Percebeu? Ó, é simples assim. Você percebe que tem um padrão, né? Isso aqui começa a aparecer no inglês o tempo inteiro, tá? Isso aqui faz parte do inglês do dia a dia, é o inglês da vida real, ok? E aí tem um detalhe muito importante que quase ninguém te explica direito, ou muitas vezes os alunos ficam confusos. Eu já percebi muito isso nesses mais de 10 anos, né? Ajudando brasileiros a destravarem o inglês de fato. Principalmente pessoas que já passaram por trocentos cursos. Quando você usa o does, até coloquei um esqueminha aqui, ó. Quando você usa o does, o verbo principal fica na sua forma básica. Ou seja, né? Eu tenho perguntas de exemplo aqui, ó. Então, você não vai usar does she likes. Não, é does she like. Simples assim. Does she like. O verbo fica normal. Normal. Você não vai mudar nada no verbo, tá? Lembra o seguinte, pergunta he, she, it, does. Pronto e acabou. Simples assim, tá? Does he works? Não, é does he work, ó, percebe? Então, o verbo principal, lembra que o does é o auxiliar, né? Como o do também, tá? Então, o verbo principal, ele sempre vai ficar normal, tá bom? Normal. Does he work? Does she like? Ok? Sem mudança alguma. Então, quando você entende isso aqui, esse tipo de ajuste parece pequeno, mas ele muda completamente o seu nível, tá? Porque é justamente esse tipo de erro que faz a pessoa sentir que sabe inglês, mas ela ainda não consegue soar natural, tá? E ó, me conta aqui nos comentários, você já sabia disso ou isso foi novo para você? Clareou aqui essa informação para você? Porque eu quero muito entender em que ponto que você está no seu inglês hoje, tá? E os seus comentários me ajudam também a trazer vídeos novos, cada vez mais certeiros, para te ajudar a destravar a sua fala de vez, tá? E ó, vou clarear uma outra coisa com você aqui. Deixa eu pegar meu esqueminha aqui. Vamos fazer isso juntos, tá? Por que que eu te falei isso aqui? Caso você ainda não saiba, tá? Ou não tenha visto isso. Quando a gente tem as afirmações, as frases afirmativas, a gente não precisa do do e do does, tá? Então, quando a gente tem as frases afirmativas com he, she e it, anota isso aqui, tá?
O verbo vai precisar levar S. Ai, por que não sei qual, não sei qual. Não se desespere e não tente procurar pelo em casca de ovo. Pelo em ovo, né? Por quê? É assim. Eu tinha um professor de francês que ele falava, quando a gente começava a procurar pelo em ovo, mas por que não sei o que lá, não sei o que. Ele falava assim, porque Deus quis. Na época, eu lembro que eu sentia tanta raiva dele. Gente, que grosso. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo ele perfeitamente e eu uso isso com os meus alunos. Sabe por quê? Porque é assim. É muito mais fácil a gente aceitar que é assim. A gente sofre menos quando a gente aprende a língua. E ele tem. Hoje eu vejo que esse professor meu tinha total razão. Tá? É a mesma coisa que eu te perguntar assim, ó, e eu ficar quebrando a cabeça nisso, insistindo nisso e querendo saber o porquê. Por que a gente chama no português a fruta de manga e a manga da blusa? Por que chama manga? Não tem explicação. É assim, porque Deus quis. Simplesmente é a língua, é assim, tá? Percebe? Então, quando a gente aceita, dói menos, né? É como o outro fala, né? Então, é mais ou menos isso. Então, quando a gente tem, tá? Uma frase afirmativa com he, she, it no presente, tá? Present. O verbo principal vai levar S, ok? Vai levar S. Justamente porque a gente não vai usar do ou does na frase, tá? Como auxiliar. Então, por exemplo, she eat. Ela come? She eats. Então, olha só. Com as outras pessoas, I, you, he, I, you, they, we, vai ser eat, normal. Por exemplo, I eat, tá? Agora, I eat, you eat, they eat, we eat, tá? Eu como, você come, eles ou elas comem, nós comemos. Agora, com he, she e it, a gente precisa adicionar S no verbo, tá? Um outro exemplo. He studies, ok? He studies. She dances. She dances, ok? Alright, deu para entender aqui, né? He drinks, ok? Agora, quando a gente tem a pergunta com he, she ou it, a gente vai usar o does, portanto, não vai precisar ter o S no verbo. O verbo principal vai continuar normal, ok? Normal. Se precisar, volta a essa aula, não fica sem entender, tá? Às vezes, quando você está assistindo aqui, né, as minhas aulas, se você não entendeu algum ponto, volta 1, 2, 3 vezes até você entender, porque você vai entender, eu te garanto isso, ok? Não fica sem entender, ok? Alright. Então, quando você entende isso, fica muito mais claro para você, ok? E ó, eu vou te mostrar uma outra coisa que pode acelerar muito o seu processo, tá? Você pode continuar tentando montar a frase sozinho, palavra por palavra, tentando traduzir tudo, travando toda vez que você precisa falar. Ou você pode aprender de forma mais detalhada, tendo um caminho todo estruturado. Isso aqui que eu acabei de te explicar, eu destrincho com você de uma forma prática, com mais detalhes, tá? De forma bem estruturada, tá? Dentro do meu método. Eu ensino exatamente isso. Como você usa essas estruturas naturais do inglês, usadas no dia a dia, de forma automática, né? Então a gente adentra mais a fundo, ok? A gente trabalha de forma bem prática, como nós adultos aprendemos, usando a sua experiência de vida, a sua rotina, a sua vida a seu favor, usando música, usando seriados, filmes, tá? Então, você aprende a usar essas estruturas de forma automática, você aprende a parar de traduzir, já pensar direto no inglês com muito mais lógica, com muito mais agilidade. Inclusive, muitos alunos chegam, né, nos meus cursos, e eles me relatam que eles sabem bastante coisa até, porque já fizeram outros cursos, mas eles ainda travam para falar. E aí, no meu método todo estruturado, eles vão seguindo ali todo passo a passo, tudo que eu ensino, e em poucas semanas eles começam a formar frases com muito mais naturalidade, tá?
Então, se você se identificou com isso, clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? E continua comigo porque tem mais um ponto importante. O inglês não é sobre decorar, é sobre padrão. Padrões, pois é. Então, quando você entende o padrão, você ganha liberdade, tá? E confiança para falar, para se comunicar. E o do é um dos maiores exemplos disso, tá? Porque ele aparece em perguntas, em respostas curtas, em frases negativas, como don't ou doesn't, né? Para falar de rotina, em conversas do dia a dia, né? Então, olha só esses outros exemplos que eu coloquei aqui para você. Do you understand? Você entende? Do you understand? Você pode falar I do ou yes, I do. Ou simplesmente você pode falar também yes, sim, né? Sim, eu entendo. Yes, I do. Ou I don't. No, I don't. Ou simplesmente no, não, tá? Não, eu não entendo, ok? Agora com o does. Olha só para esses outros exemplos com o does. Does she work here? Does she work here? Vai repetindo comigo, combinado? Does she work here? Yes, she does. Você também pode falar simplesmente yes, tá bom? Yes, she does ou yes. Ou no, she doesn't. Para você falar que não, ela não trabalha. Ou simplesmente no também dá, tá? Mas se for a resposta completa, no, she doesn't. Não, ela não trabalha. Ou yes, she does. Sim, ela trabalha, tá bom? Você percebe como tudo começa a se repetir? E é isso aqui que te dá a fluência, tá? Não é você ficar decorando 1000 palavras soltas, 1000 regras, ficar focando em fazer exercício de complete as lacunas. Não. É você dominar as estruturas que se repetem. E quando você começa a enxergar isso, o inglês deixa de parecer um monte de coisa aleatória e começa a fazer sentido. É isso mesmo, tá? E você para de tentar traduzir frase inteira o tempo todo e começa a reconhecer blocos, padrões, estruturas que já estão prontas ali para você usar. E é exatamente aí que a sua fala começa a destravar, tá? Porque a pessoa travada, ela não precisa de mais peso, ela precisa de clareza, tá? É por isso que os meus alunos saem do zero ao fluente 3 vezes mais rápido do que nos cursos convencionais. Então, se você quer destravar de verdade, você precisa parar de estudar o inglês como um iniciante eterno, né? Aliás, um parênteses aqui. Pior do que um curso gravado é você fazer aula particular começando do iniciante pela 5ª vez. Toda vez, começa no iniciante, iniciante, de novo, iniciante. Só dinheiro e tempo que vai embora, não é? Então você precisa de direção, você precisa de método, você precisa treinar do jeito certo. E se esse vídeo abriu a sua mente, imagina o que acontece quando você entra num caminho estruturado para falar com mais confiança, com mais clareza, com muito menos sofrimento. Então o link para você sair do zero ao fluente 3 vezes mais rápido com o método americano tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? E para quem tá assistindo esse vídeo agora, eu deixei o acesso vitalício por um valor especial, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo.